Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo. Eu estou aqui para vos trazer a minha opinião sobre a obra Lei de Gravidade, da Gabriela Ruivo. Então, sem mais demoras, vamos lá para o vídeo de hoje. Eu li este livro em e-book, portanto não o tenho aqui comigo ainda, porque ele já está a caminho cá de casa, porque eu gostei tanto, e fica já aqui o disclaimer, eu gostei tanto que quero este livro nas minhas estantes, e eu conheci este livro mais profundamente quando vi a Fátima no canal Abrir um Livro a falar sobre ele. Eu já tinha visto a capa, alguns por aí, mas confesso que não tinha prestado grande atenção até ouvir então a opinião da Fátima e, pelo que ela disse, eu percebi logo que estaria ali um livro que iria preencher-me as medidas e a minha intuição estava corretíssima. Eu gostei imenso deste livro. Então, do que é que ele nos trata? Em primeiro lugar, este livro não é linear e a minha opinião vai estar aqui dividida, entre aspas, em três principais reflexões que eu tirei desta leitura. Então, nós temos aqui um conjunto de personagens. A maioria delas vive no mesmo lugar, no mesmo prédio. Nós não sabemos quando, ou seja, não temos aqui noção do tempo e do espaço em que a ação se desenrola. Temos também, além deste prédio, temos também o hospital e outra casa com espaço onde decorre a ação, ou as ações, digamos assim. E a vida destas personagens vai se cruzando. E é quase como se cada uma fosse o espelho das outras. E isto leva-me aqui à primeira reflexão que eu fiz durante esta leitura, que foi a repetição de padrões. Até que ponto é que nós, na nossa vida, não vamos repetindo padrões? Quer padrões na nossa própria vida e na nossa própria história, quer padrões daquilo ou daqueles que constituem o nosso sistema. E aqui já pegando um bocadinho na teoria sistémica e na teoria dos espelhos, de que quando nós estamos inseridos num determinado grupo sistémico, num determinado sistema, seja ele familiar, laboral, social, até que ponto é que o comportamento de um elemento não vai influenciar ou até espelhar-se no comportamento dos outros. E nós, nestas histórias, nós vemos várias personagens que têm o mesmo tipo de comportamento e que repetem a mesma história, o mesmo padrão. Embora em tempos diferentes, aparentemente, embora em circunstâncias diferentes, mas o padrão que se repete é exatamente o mesmo. É como se nós estivéssemos com um caleidoscópio a ver a mesma imagem distorcida em várias imagens. Ou seja, nós temos aqui uma mesma história, mas vivida por diferentes personagens. Ou seja, um padrão que se repete em diferentes vidas, em diferentes famílias, em diferentes personagens. E esta era a primeira reflexão, ou é a primeira reflexão que eu faço, é esta repetição de padrões, seja por observação, seja por espelho, e nós vemos isto ao longo desta obra. E a segunda reflexão que eu fiz aqui tem a ver com a multidimensionalidade, ou seja,
Até que ponto é que nós, enquanto seres humanos, não somos seres multidimensionais? Ou seja, de quantas camadas, de quantas dimensões se constitui um ser humano, uma pessoa? Quantas vidas cabem numa mesma vida? Quantos papéis é que eu, enquanto pessoa, consigo assumir ao longo da minha vida? E até que ponto esses papéis se vão sobrepondo e repetindo à medida que nós vamos envelhecendo? Porque o que nós também vemos aqui nesta história, ou na história destas personagens, é que parece que nós temos aqui um caso de um personagem em particular, é como se nós tivéssemos este personagem em 3 fases diferentes da vida, mas com noção de que há este faseamento. Isto parece muito complicado, porque a obra é complicada, e é complicado expressar uma opinião sem contar a história em si. Mas no fundo é esta multidimensionalidade de nós podermos ser ao mesmo tempo ainda a criança que fomos um dia, mas também sermos quase que a antevisão de um idoso que seremos, em conjunto com o adulto que somos neste momento. Até que ponto é que nós também não somos desdobramentos de nós próprios, quase como um leque que se desdobra, e até que ponto não vamos continuamente, fase após fase na nossa vida, repetindo uma vez mais os mesmos erros, os mesmos padrões, tendo o mesmo tipo de atitude, de comportamento, de reação perante aquilo que nos acontece. E, como é óbvio, quando nós não mudarmos a forma como reagimos ou como agimos, é óbvio que vamos continuar a receber exatamente a mesma coisa, não é? Se eu não mudar nada, nada vai mudar. Se eu não mudar o meu comportamento, eu não posso esperar que o comportamento da vida em si muda, porque tudo parte de nós, não é? Isto agora parece conversa de coaches, mas não é, gente. E foi isso também muito que eu senti. Este repetir até a exaustão o mesmo erro, o mesmo comportamento, o mesmo padrão. E até que ponto é que não é isso a causa da nossa morte figurada. Depois, uma terceira reflexão que eu fiz foi transpor isto para um nível mais global, enquanto humanidade, como um todo, até que ponto é que a história não tem vindo a repetir-se, não é? Como diz aquele velho pensamento, aqueles que não recordam a história estão condenados a repeti-la. E nós, enquanto humanidade, temos vindo a fazer isso. Temos vindo a repetir, ciclo após ciclo, os mesmos erros, os mesmos padrões. E lá está, continuamos a colher o mesmo tipo de resultados. E esta também foi uma reflexão que eu fiz, e daí, volta e meia, nós voltamos aos mesmos conflitos, ao mesmo tipo de guerra, ao mesmo tipo de perseguição, ao mesmo tipo de ódios, como se estivéssemos aqui num círculo vicioso sem fim. Esta história também nos leva para esta reflexão. E depois, por último, o que é o tempo? O que é o tempo, afinal? O que é a própria existência? Qual é o mistério, se é que há algum mistério por trás disto tudo? Disto tudo que nós estamos a viver? Até que ponto é que não é aplicável aqui a teoria dos multiversos, de o tempo não ser linear, mas ser uma espiral, em que nós
estamos constantemente a voltar aos mesmos lugares, embora numa fase diferente da vida. Não é? Então, até o que é isto do tempo? E até onde este tempo nos puxa continuamente para os mesmos lugares, até que nós ganhemos consciência para fazer algo de diferente na nossa vida. Para lá está, não repetir os mesmos padrões, os mesmos comportamentos. E eu estou aqui a falar e a fazer esta opinião e parece que estou sempre também eu a voltar à mesma ideia inicial, a voltar a repetir aquilo que já disse. Porque aquilo que nós sentimos ao ler esta obra é precisamente isso, é que estamos sempre a voltar ao mesmo lugar, a voltar a ver a mesma história, para aí, às vezes, tantas só nos dá a vontade de entrar na obra e dar um abanão nas personagens e dizer não vais por aí, porque vai acontecer exatamente a mesma coisa. E acontece. Ou seja, a lei da gravidade, o nome não é por acaso, não é? A lei da gravidade a puxar-nos sempre para o mesmo lugar. Como quer dizer, olha para ti, olha para isto, olha para os padrões e muda alguma coisa. Porque se tu não mudares, se tu não refletires, se nós, enquanto humanidade, não nos consciencializarmos da porcaria que temos feito até agora, muito provavelmente vamos continuar a repetir os mesmos erros. Eu gostei imenso desta obra. A Gabriela escreve muitíssimo bem. Apesar de ser uma obra profunda e com todas estas reflexões, é um livro que se lê muito bem. E eu adorei, tanto que quero ter a obra física aqui nas estantes, porque gostei imenso. Recomendo a 100%, leiam esta obra. A Gabriela tem outra obra publicada, pelo menos, que eu já me cruzei com ela, que se chama Uma Outra Voz, salvo erro, que eu vou querer ler. Creio que é assim um registro um pouco diferente desta, mas eu vou querer ler, claro que sim. E fica então aqui a minha opinião, uma sugestão agora para o Literatura da Fátima, de uma autora portuguesa contemporânea. E agora digam-me se já leram esta obra, o que é que acharam, se já leram, contem como foi a vossa experiência, se também fizeram este tipo de reflexões, se tiveram uma percepção completamente diferente da minha. Eu gostava muito, muito de conversar convosco sobre isto, porque de facto foi uma leitura um pouco diferente, mas muito, muito, muito boa. E foi este então o nosso vídeo de hoje. Como sempre, muito obrigada por terem assistido a este vídeo até ao fim. Deixo-vos um abraço imenso, boas leituras e até ao próximo vídeo.